Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal do Spotify. Estamos ao vivo, pelo jeito os dois canais estão transmitindo normalmente. Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, última aula deste curso, aula número 12, última aula deste curso de títulos e nomes de Jesus. Hoje é dia 3 de novembro, são 20 horas, como de costume, estamos aqui, eu e a Irene, que está chegando, para nosso último encontro deste curso. Como vocês sabem, nós fazemos 2 transmissões por semana. A Irene está aqui. Oi, gente. Bem-vinda. Como vocês sabem, fazemos 2 transmissões por semana, uma transmissão no domingo, às 10 horas, num curso que começamos no início do ano, com o objetivo de meditar sobre Igreja e Reino de Deus. Já estamos caminhando para o final, serão 30 e poucas aulas, já acho que domingo agora será a aula 29, às 10 horas, ao vivo também, pelo YouTube, pelo Facebook. Depois as transmissões são postadas no Spotify para que qualquer pessoa possa ouvir. E nas sextas-feiras fazemos cursos menores, transmitidos nesse horário das 20 horas. Ao longo do ano ministramos um curso muito importante, raro, que é sobre o período interbíblico, está disponível aí no canal, disponível no Facebook, disponível no Spotify. Depois tivemos um curso complexo, difícil, mas também muito importante, sobre a história da Bíblia, a história da formação da Bíblia, né? A Bíblia apanha tanto dos dois lados, né? Tanto por aqueles que a desprezam, como por aqueles que a amam, né? Ambos maltratam muito a Bíblia, às vezes por ignorância, e é um curso importante, básico, porém importante. E agora estamos concluindo hoje um curso de 12 aulas em que nós exploramos nomes e títulos de Jesus. É claro que há muitos outros títulos e nomes, especialmente títulos, né? Eu já falei desde o começo que tem uma certa sobreposição entre o que é nome e o que é título, afinal, estamos falando de Jesus, que é o Filho de Deus, né? Mas eu espero que esses tenham dado nova luz sobre a pessoa de Jesus Cristo. Esse era o nosso objetivo. Então, nós estudamos na primeira aula o nome Jesus, que é o nome da salvação. Estudamos o nome Emanuel, que é o nome da presença de Deus. Depois estudamos o título Cristo, também traduzido como Messias no hebraico, Christos em grego, Cristo em português, que é o ungido, o escolhido de Deus. Depois estudamos os 3 títulos da filiação, um título que é Filho do Homem, um título particularíssimo de Jesus, o título Filho de Deus, o título Filho de Davi. Depois estudamos aquele par de títulos, né? Senhor e servo. Depois estudamos pastor e cordeiro de Deus, ovelha, cordeiro de Deus. E na última aula estudamos um nome, um título magnífico, né, que é o Verbo de Deus, ou Logos, como está no original. Eu reservei para hoje um grande finale, que é uma aula a respeito de uma expressão atribuída a Jesus Cristo, ou melhor, atribuída não, assumida por Jesus Cristo, com forte e denso significado teológico, que não é nem um nome nem um título, mas é uma expressão divina e que, portanto, cabe bem como última aula deste nosso curso. Do que é que eu estou falando? Estou falando de uma expressão divina que ocorre no Antigo Testamento para Yahvé, e que é assumida por Jesus Cristo, especialmente no Evangelho de João, que é a expressão eu sou, eu sou.
É claro que em português esta expressão é fraca, né? O verbo ser ou estar, né? O verbo to be, é um verbo de ligação, um verbo fraco, um verbo que em si mesmo não diz muita coisa, nem sobre o sujeito, nem sobre o complemento ou o seu predicativo, mas que na sua história bíblica, neste caso específico, é um termo de alta densidade cristológica, teológica, diz muito sobre Jesus. E eu espero que ao estudar esse título, esta expressão que eu estou chamando de título, vocês tenham uma visão mais clara do efeito, do impacto que essa expressão teve quando assumida por Jesus. Apenas para dar um exemplo, no relato de João, quando Jesus é preso no jardim do Getsêmani, Jesus mesmo se adianta, de acordo com o relato de João, e fala: a quem vocês buscam? E eles se respondem: a Jesus de Nazaré. E Jesus fala: eu sou. E quando Jesus fala eu sou, eles caem por terra. Ora, por que eles caem por terra se eles estão armados contra um hominho desarmado que estava dormindo no Monte das Oliveiras? É claro que em português a expressão é sou eu. Quem procuram? Jesus, sou eu. Né? Quem é Jesus? Sou eu. Mas no original, tanto hebraico como aramaico ou em grego, essa expressão soa como eu sou. Eu sou. E o relato diz que eles caem por terra. E Jesus pergunta novamente: a quem vocês procuram? E eles dizem Jesus, e ele fala eu sou. E eles caem por terra. Então, a aula de hoje vai explicar que impacto e que significado tem esse nome ou essa afirmação. Eu vou chamar de nome ou título, né? Mas bem entendido que é uma expressão. Eu espero que ao final da aula vocês entendam o que isso significa e por que é que esta afirmação de Jesus provocava tanto temor ou um impacto tão drástico ao ponto de homens armados caírem no chão, provavelmente em posição de reverência a Deus, né? Simplesmente porque Jesus, um hominho estrangeiro, né? Comum, cara de judeu, né? Que para ser identificado precisou ser traído, né? Ao falar eu sou, os soldados caem no chão. Bom, o Evangelho de João contém aí diversas afirmações, aquelas afirmações clássicas que vocês conhecem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Todas essas expressões começam com eu sou, né? Como nós lemos a Bíblia em português e nós só conhecemos o verbo ser como verbo de ligação, ou seja, um verbo fraco, a gente, obviamente, vai prestar atenção no complemento. Por exemplo, eu sou o bom pastor. Nós vamos pensar no bom pastor, não vamos pensar no verbo ser. Então, esse é um outro objetivo da aula de hoje, mostrar para vocês que ali é uma expressão da divindade de Jesus Cristo encarnado. Quando ele fala, por exemplo, eu sou a porta, né? Então você, ao final desta aula, terá uma visão mais clara da grandeza e da densidade, do peso desta informação, ok? Então, tudo certo, o Facebook está aí, o YouTube está aí. Por favor, lembrem-se de meter o dedo aí no like, no joinha, né? E também lembrem-se de compartilhar. Vocês me ajudam muito quando fazem isso. Nós estamos com 933 inscrições no YouTube. Cada inscrição conta como se fosse 1000. Como se fosse 1000 para mim, né? Porque cada um é mais alguém alcançado para esse tipo de conhecimento, que eu espero que goste, e chame outros e compartilhe, fala, olha, o cara é teólogo, mas ele fala de um jeito que a gente entende, e eu tenho aprendido bastante e tal, né? E aí você vai fazendo essa propaganda, tipo, como é que fala? Tipo cônsul, né?
aquela propaganda tipo Consul, que um vai falando para o outro, um vai falando para o outro, né? E quem sabe até o final do ano a gente chegue a 100 mil, não, quer dizer, também não, né? A gente chega a 1.000 inscritos, 1.000zão, né? 1.000zão de inscritos. Bom, gente, como é que nós vamos estudar a aula de hoje, então? Como é que eu vou estruturar a aula? Primeira coisa, procurar no Antigo Testamento o histórico desta expressão. Se você não tiver uma aula sobre isso, você não encontra o histórico desta expressão. Então, nessa primeira parte da aula, eu pretendo esclarecer esse ponto. Qual é o histórico desta expressão? Depois nós vamos, e toda a evolução dela no Antigo Testamento, né? Ela começa lá com Moisés e vai até, digamos, Isaías, né? Esse é mais ou menos o trajeto que eu vou fazer. Depois nós vamos estudar a expressão no Novo Testamento, traduzida para o grego, né? Ego eimi, eu sou, né? Esta expressão traduzida para o grego, e depois o uso desta expressão particular no Evangelho de João. Conforme eu falei ou sugeri na aula passada, o Evangelho de João é, dentre os 4 evangelhos, o mais teológico, o mais desenvolvido, aquele que dá uma visão mais elevada, mais amadurecida de Jesus Cristo. Então, João concentra estas afirmações. Então, repetindo, nós vamos pesquisar o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento de um modo geral, né? Essas expressões ocorrem nos evangelhos, ocorrem em Apocalipse, por exemplo, eu sou o Alfa e o Ômega, né? Uma expressão da divindade de Jesus Cristo. E por último, especificamente em João. É claro que cada uma das afirmações de João daria uma aula inteira. Mas o meu objetivo não é este, obviamente. O meu objetivo é apenas mostrar como João atribui esta frase a Jesus Cristo e que significado ela tem. Então vamos lá, vamos começar do Antigo Testamento, lá em Êxodo 3, que narra o encontro de Moisés com Yahvé. Moisés é um judeu fugitivo da Polícia Federal de Faraó, está lá no deserto com seus quase 80 anos, né? Havia sido um príncipe no Egito, um até candidato a faraó, quem sabe, mas errou a mão, optou pela violência, acabou caindo em desgraça e teve que fugir para o deserto, e no deserto foi promovido a pastor de ovelhas, né? Um emprego reles, extremamente precário, algo como ser catador de material reciclável numa grande cidade, uma profissão muito baixa socialmente falando, obviamente, com todo respeito aos profissionais de material reciclável. Mas neste encontro que vocês bem conhecem, Moisés está pastoreando ovelhas no deserto, que dá uma ideia da pobreza de Moisés, é mais ou menos como tentar catar material reciclável numa cidade que não produz lixo, digamos, né? Imagina alguém, se você quer encher a sua carrocinha, você tem que ir num lugar em que as pessoas produzem muito lixo reciclável, não num lugar. Então, pastorear ovelhas no deserto é um mau negócio. E Moisés está ali nessa luta toda e ele vê um arbusto pegando fogo. Ora, o fato de um arbusto pegar fogo no deserto não chama a atenção. O que chama a atenção de Moisés é que esse arbusto pega fogo, mas o fogo não consome o arbusto. E Moisés, como um homem do deserto, como um perito, um homem inteligente, aproxima-se deste arbusto, desse fenômeno, para verificar do que é que se trata. E ao fazer isso, ocorre aquilo que nós, teólogos, chamamos de uma teofania. Ou seja, ele percebe que aquele fogo na sarça, naquele arbusto, é uma manifestação de Deus. E este Deus fala com ele. E lhe dá uma missão. E quando dá uma missão, Moisés, como um qualquer homem antigo, acostumado com divindades, com deuses locais, tribais,
pergunta aquilo que qualquer um de nós perguntaria: qual é o seu nome? Porque num mundo em que tem muitos deuses, né, os deuses têm que ter nome. Né? Se houvesse um Deus só, esse Deus não precisa ter nome, mas num mundo em que os deuses cuidam de departamentos, né, como se fosse um ministério do Lula, né? Ministério da Agricultura, Ministério da Infraestrutura, não sei o que, os deuses também administravam o mundo antigo. E Moisés... exato, da fertilidade, etc. Então, da caça e tal, do sol, da lua, da chuva, etc. Então Moisés faz uma pergunta que é uma pergunta básica, uma pergunta normal. Ele fala: qual é o teu nome? Quando eu for lá, já que você, a voz aí do arbusto, está me mandando fazer uma coisa altamente perigosa, eu preciso dizer para o povo judeu e também para o faraó as suas credenciais, para ver se você será reconhecido lá. E em resposta, este Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, responde o que em nossas Bíblias é traduzido como: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Em hebraico é Eyeh Asher Eyeh. Eu sou o que sou. Esta é uma expressão que vai dar origem ao nome Yahvé. Então aguardem aí por enquanto o segundo tópico desta parte do Antigo Testamento. Primeiro eu vou falar sobre esta expressão eu sou o que sou, que é a origem, a base da expressão de Jesus Cristo, eu sou. Não dá para entender Jesus Cristo sem esta teofania de Deus na sarça ardente no deserto, falando com Moisés. Esta expressão eu sou o que sou é uma expressão que tenta traduzir o hebraico, e o hebraico tenta traduzir aquilo que Deus diz de si mesmo. Então esta tradução, esta expressão, esta afirmação de Deus, eu sou o que sou, ela pode significar algumas coisas, ela pode ser traduzida de formas diferentes. Então a Irene tem ali traduções possíveis. Ela pode ser traduzida como eu sou o que sou, que é como está na maioria das nossas Bíblias. Pode ser traduzida como eu sou aquele que é. Esse é aí já não é mais apenas um verbo de ligação. Tipo, ele é bonito, ele é bom. Esse é sem complemento fala da existência. Eu sou o único que é de fato. Né? Eu sou o existente. Eu sou o único que existe de si mesmo. Tudo o mais existe numa situação dependente. Mas eu sou o existente. Eu sou aquele que é. Uma outra forma de traduzir esta expressão é usar aqui o futuro. Sempre estarei sendo. Eu sempre estarei sendo. Eu serei o que serei. Em vez de falar eu sou o que sou, eu poderia tentar flexionar esta conjugação verbal para o futuro. Serei o que serei. Ou serei o que eu for. Como quem diz, eu sou o que eu quiser. Ou algumas expressões, algumas Bíblias vão traduzir o Senhor, que também vai ser um substituto do nome Yahvé, como eu expliquei quando nós estudamos a lição sobre Senhor. Eu falei que Senhor é um substituto do nome Yahvé. Algumas Bíblias, ao invés de traduzirem como Senhor, colocam o eterno. Por quê? Porque o eterno é aquele que é aquele que não tem princípio nem fim. Então, de fato, a expressão, a palavra eterno, esse vocábulo eterno, na nossa língua significa um atributo de Deus, um atributo razoável para se referir a Deus, no sentido de que não tem início nem fim. Embora a palavra eterno, a rigor, seja uma palavra pobre, porque a palavra eterno vem de etá, que significa idade.
Então, nada mais, a palavra eterno, apesar de ser magnífica, nada mais significa do que, literalmente falando, etimologicamente falando, nada mais significa do que aquele que transcende a idade, que não tem idade, ou as eras. Nós falamos era antiga, era moderna, era medieval, era não sei do que, nova era, as eras, né? As novas eras, as eras antigas, as eras futuras, estas etas, estas idades, né? Então Deus seria nada mais do que aquele que transcende as eras. Tudo bem, faz sentido, né? Ou poderia ser, ele causa o que vem a ser. Ou seja, essa expressão significa eu sou aquilo que está antes de tudo o que é. Mas também esse antes não significa apenas passado. Esse eu sou não significa apenas presente. Esse eu serei não significa apenas futuro. Então, o fato é que nós não temos um tempo verbal para traduzir esta expressão. Uma tentativa, que a Irene até pode colocar ali, que não está nessas aqui, mas que ajudaria, e talvez é uma das minhas preferidas, é a gente tentar usar o gerúndio. Seria como se Deus estivesse falando sendo o que sendo. Porque o sendo, ou todos os verbos, todos os tempos, as formas, né, terminadas em NDO, falando, comendo, andando, partindo, dormindo e etc., dá uma ideia de uma ação contínua. Por exemplo, eu estou falando. Estava falando antes, estou falando agora, vou continuar falando. Estou falando, estou fazendo, estou andando. Então é uma forma de, na nossa linguagem, pelo menos em português, inglês, espanhol e nas línguas aí mais comuns, expressar um presente contínuo, né? Um presente alongado. Mas o fato é que nós não temos uma forma verbal de falar sobre aquele que é, sobre aquele que transcende tempo e espaço e que, portanto, transcende passado, presente e futuro e dá um choque na nossa cabeça sequer pensar sobre um ser que transcende espaço, né? Deus está com Moisés no deserto, mas ao mesmo tempo está com o seu povo no Egito, ouvindo o clamor deles. E ao mesmo tempo está com Abraão, Isaque e Jacó, que já morreram há séculos. Então, nós não conseguimos, nós não temos estrutura mental, intelectual, né? Nós não temos uma rácio capaz de pensar um ser que transcende tempo e espaço. Então, o meu argumento e a minha explicação até agora é para pegar esta pequena frase, eu sou o que sou, e mostrar para vocês como esta expressão divina escapa à nossa compreensão. Então, essas traduções que a Irene postou ali e que eu li, são tentativas de traduzir e de expressar a ideia pretendida nesta expressão. Mas o resultado é que nós não temos gramática para expressar. Então, esta expressão de Deus, antes de ser uma resposta a Moisés, né? Moisés pergunta, qual é o teu nome? E ele fala, eu sou o que sou. E depois ele fala, eu sou, você dirá para o povo, eu sou me enviou a vocês. Que nome estranho, Deus. Né? Mas, na verdade, esta resposta pode ser entendida como uma não resposta. Como se Moisés estivesse perguntando qual é o teu nome, e Deus estivesse respondendo para Moisés, cara, um Deus como eu não tem nome? Eu sou o que eu quiser. Eu sou, na verdade, o único que é. Vocês é que têm nome. Porque vocês passam. Vocês deixam memória. Vocês são limitados no tempo e no espaço. Vocês precisam de um nome para serem identificados. Então, esta expressão, eu sou o que sou, pode significar uma resposta, mas também pode ser entendida como uma não resposta.
como se Deus tivesse falado para Moisés, como, por exemplo, o anjo disse para Gideão, quando perguntou qual é o teu nome, e ele falou, por que perguntas pelo meu nome? Ou como o pai de Sansão, lá em Juízes capítulo 13, né? Gideão pergunta pelo nome do anjo em Juízes 6, o pai de Sansão e a mãe de Sansão perguntam pelo nome do anjo em Juízes 13, e eles falam, por que perguntam pelo meu nome? É como se o anjo tivesse assim dando uma esnobada neles, digamos, mas quem vocês acham que eu sou para ter nome? Né? Então, gente, a conclusão que eu queria que vocês entendessem aqui é o seguinte, esta resposta de Deus é também uma não resposta. É como se ele dissesse, Moisés, não tem como responder tua pergunta. Você vai ter que confiar em mim. Abraão me conheceu, Isaac me conheceu, Jacó me conheceu, eu ouço a oração do meu povo, eu vou fazer justiça e você vai ter que confiar naquele que é, naquele que existe. Afinal, eu que vim aqui ao deserto falar com você. Mas eu não tenho nome. A Cláudia diz assim, a gente fica tentando definir Deus, colocando ele em caixinhas que a gente possa pôr no bolso. Exatamente. Para carregar. Né? Exatamente. Muito bem colocado. Por isso que este curso sobre nomes e títulos de Jesus são tentativas de lançar luz sobre este que transcende qualquer nome. Né? Por isso que quando eu falei aqui sobre o nome de Jesus, eu lembro que eu falei para vocês, gente, o nome de Jesus é um nome comum, não tem mágica nenhuma. É uma questão da humildade de Deus aceitar um nome entre nós, mas não é o nome dele que tem poder, é ele. Ele poderia se chamar João, José, Manuel, qualquer nome, mas é o que o nome indica. Então não há nome para definir, né, como a Cláudia diz, porque veja, a palavra definir é dar fim, dar limite. Deus vai até aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Delimitar, dar limites. Esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está dizendo para Moisés, Moisés, para usar a linguagem da Cláudia, né? Moisés, não tente me colocar em caixinhas. Não tente me colocar em limites. Né? Vá comigo, eu vou com você e você vai ver o que eu vou fazer, o que eu sou capaz de fazer para libertar uma pessoa da opressão. Então, esta expressão, né, que usa esse verbo ser, ele transcende a nossa gramática. Talvez a melhor forma aqui de pensar é esse autoexistente, o eterno. E por ser eterno, ilimitado. E, portanto, não tem palavras, porque palavras são sons limitados, né, para descrevê-lo. Bom, eu vou pular ali para a letra B, depois eu volto ali no Senhor, tá? Esta expressão, eu estou até gaguejando aqui, né? Esta expressão falada por Deus a Moisés gera um nome que é certamente o nome mais elevado e exclusivo do Deus do Antigo Testamento, um nome cuja pronúncia se perdeu. Eu falei rapidamente sobre ele ao dar a aula sobre Senhor, que foi a aula, acho que 6, 7, né? Sobre Senhor, 7, 8, 9, 10. A aula 7 sobre Senhor, porque Senhor entra na Bíblia como substituto de Yahvé. Então, a partir desta expressão, eu sou o que sou, os judeus formaram o nome Yahvé. Esse é um nome transliterado para o português como YHWH, que é o que está ali. Ele é chamado de tetragrama sagrado, porque tetragrama, porque são 3 letras, né? Tetra, 4, grama, letras, grama, né? Letras, 4 letras,
Ele é considerado um som impronunciável, porque o alfabeto hebraico, como todo o alfabeto antigo, é consonantal. O que significa consonantal? Só tem consoantes. Os sons vocálicos de vogais são memorizados, de modo que o homem antigo, para ler um texto nesse alfabeto consonantal, tinha que juntar os símbolos escritos com os sons da mente. E então ele conseguia ler. Como os hebreus deixaram de pronunciar esse nome e substituíram a leitura deste tetragrama pela palavra Adonai, ou hebraico, Senhor, e depois pela palavra Kyrios, que é Senhor em grego, nós hoje não sabemos pronunciar este nome divino. Então, para facilitar aqui a nossa aula, eu vou pronunciar Yahvé, que é a forma talvez aproximada, mais aceitável para ler este tetragrama. Vocês percebem que eu não, né? Os eruditos colocam aí Yahvé, né? O Y é lido como I, o H não tem som, o W tem som de V e o H não tem som. E a gente coloca aí duas vogais, então fica Yahvé, né? Yahvé. O primeiro H é mudo, o segundo H é mudo, então fica como se fosse Yahvé-E, Yahvé, com acento agudo no final, Yahvé. Então, o que eu estou dizendo até agora? Que desta expressão, eu sou o que sou, os judeus conceberam o nome único, nenhum outro Deus tem esse nome, o nome único Yahvé. E este, então, é o nome mais usado para Deus no Antigo Testamento, porém, quando os judeus foram para o exílio, eles passaram a fazer uma interpretação rigorosa do Antigo Testamento. Eles reconheceram que tinham ido para o exílio porque pecaram contra Yahvé, ficaram com medo de Yahvé, e para não correrem o risco de quebrar o quarto mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eles passaram a substituir o nome de Yahvé por Senhor. Por isso que quando a Bíblia é traduzida para o grego, por causa deste hábito, o nome Yahvé vai ser substituído, pelo menos na leitura, depois também na escrita, por Kyrios. Então, este nome Yahvé passa a ser o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aliás, em Êxodo capítulo 6, tem uma expressão que fala assim, não sei se a Irene colocou ali, lá quando eu falei do eu sou, ali em cima, tem uma referência de Êxodo 3 e acho que tem uma de Êxodo 6 também, aí. Acho que é ali no 6.2 ali, na primeira linha lá no original. Eu acho que é ali que está escrito, de novo, Deus falando com Moisés, e ele fala, Abraão, Isaac e Jacó me conheceram como Deus, mas pelo meu nome Yahvé eles não me conheceram. Então dá a impressão que Deus faz ali uma revelação nova para Moisés. E este nome, então, vai ser o nome do Deus de Israel. E esse é o nome privativo do Deus de Israel. Bom, os judeus, então, conhecem o seu Deus por esse nome altamente sagrado. O nome pelo qual o Deus de Israel é distinto de qualquer outro Deus. Então você vai ver nos profetas, nos salmos, em toda parte, o povo de Israel exaltando o seu Deus, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Altíssimo, né? Por causa desta revelação de Deus a Moisés, que é fundante da aliança de Deus com o povo. Bom, esta fala de Deus, esse Deus que fala de si mesmo como eu sou,
E depois vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, eu sendo o Senhor teu Deus, eu serei o Senhor seu Deus, hoje e sempre, para sempre. Esta expressão vai tendo uma categorização divina, né? Então eu queria mostrar aqui para vocês algumas outras afirmações de Deus falando eu sou, tá? Então agora eu voltei ali no Senhor, ali em cima do Yahvé, volta ali no Senhor, porque eu precisava falar do Yahvé primeiro para depois falar do eu sou. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 32, Deus falando para Moisés fala assim, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo, eu sou. Então esta afirmação do eu enfático de Deus, eu sou, né? Eu sou, e ninguém mais é comigo, não há outro como eu mesmo, né? Em Êxodo, em Levítico, em diversas passagens do Pentateuco, Yahvé vai falar, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aquele Deus que disse, eu sendo, eu sou o que sou e eu sou o que eu quiser, agora diz o que ele quer ser. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E ele vai falar isso diversas vezes, né? Se você ler Levítico e tal, você cansa de anotar estas afirmações. Quase toda vez que Deus dá um mandamento, ele fala, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês vão agir assim, assim, ou vocês não vão fazer assim, assim, porque eu sou o Senhor vosso Deus, né? Ele vai dizer, eu sou santo, eu sou o Senhor vosso Deus. Depois eu vou pular para Isaías, porque Isaías está num período muito interessante, que é o período da decadência do povo de Israel e, ao mesmo tempo, as promessas da restauração do povo de Israel. Então, prestem atenção. Eu vou levá-los agora do Pentateuco lá para Isaías. Então, vocês vão pular aí comigo uns 1000 anos de história, tá? Quase 1000 anos de história. Mas vamos lá. Vamos para Isaías. Isaías vive num tempo em que aquele Deus que diz, eu sou o Senhor teu Deus, e vocês são o meu povo, esta equação, eu sou o Senhor, vocês são o meu povo, está entrando em colapso. Por quê? Porque o povo está sendo destruído. Então, de um lado, aquele que diz eu sou, permanece dizendo eu sou, mas o povo já não pode mais dizer nós somos o teu povo, né? Por quê? Porque nós estamos sendo destruídos. Este desastre do povo que diz nós não somos mais o teu povo, ou Deus dizendo vocês não são mais o meu povo, poderia lançar também uma dúvida insuperável a respeito do Deus que disse eu sou. Ora, esse Deus não é coisa nenhuma, né? Esse Deus não foi capaz de manter o seu povo, esse Deus não foi capaz de preservar as suas promessas. Os novos deuses de Nabucodonosor, os deuses da Média e da Pérsia, os deuses novos, é que parecem agora mais poderosos que Yahvé. Neste contexto é que nós devemos ler estas expressões de Isaías. Por exemplo, Isaías 43:10. Para que vocês entendam que eu sou mesmo. A nossa Bíblia diz assim, para que vocês entendam que sou eu. Mas o original diz assim, para que vocês entendam que eu sou mesmo. Ou, literalmente, em hebraico, significa o seguinte, para que vocês entendam e creiam que eu sou aquele, ou que eu sou ele. E esta expressão é para invocar a fé dos judeus. Então, prestem atenção nessa expressão. Eu sou ele. Eu sou aquele por quem vocês perguntam. E ele diz mais, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá.
Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, prestem atenção nesta expressão. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Nós já estudamos o nome de Jesus, o nome que significa Yahvé salva. Yahvé é Salvador. Por isso que todas as vezes que eu resumo aqui a aula, eu digo que o nome Jesus é o nome da salvação de Deus. Então, o povo está em decadência e Deus está falando, eu sou o Salvador. Em Isaías 44, 24, ele fala, eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Está invocando o Deus da criação. Eu sou o Senhor que faço. Não é que fiz ou que farei. Faço. Fiz, faço e farei. Está vendo aí as conjugações verbais que não cabem, não tem como traduzir, não tem como comportar a ação de Deus, do eterno, na história. Em Isaías 45, diversos versículos, ele fala, eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Provavelmente o texto original diz, eu sou Yahvé. Eu sou aquele que diz que é o que é e não há outro. Então essas notas de Isaías marcam aqui um ponto alto na história da expressão eu sou o que sou. Por quê? Porque em Moisés, o eu sou está dizendo, sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas agora venho ao seu povo, como prometi a eles séculos atrás, para cumprir as promessas. Então esse eu sou do Horebe, do deserto, da sarça, fala do passado, do presente e do futuro. 1000 anos depois, o povo de Israel está em decadência. O povo de Israel está com medo de ser extinguido. E então, este risco de ameaça lança luz, lança trevas, melhor dizendo, lança dúvida sobre esse Deus que diz eu sou. Ora, como ele pode ser se o seu povo está sendo eliminado? Um Deus que não pode salvar o seu povo não é. Não é. Quem é Nebo, é Marduk, os deuses da Babilônia, e não Yahvé. Né? Os deuses deles nos venceram. Então os deuses deles venceram nosso Deus. Né? Neste cenário surge um profeta como Isaías para dizer pela boca de Deus, né? Deus dizendo pela boca de Isaías, melhor dizendo, eu sou aquele que disse que é. Eu sou. Vocês não sendo, mas eu sou. Né? E em Isaías, então, neste ocaso da nação judaica, Deus planta ali uma nova promessa baseada nesta nova revelação, eu sou. Então, o que eu fiz até agora, meus irmãos e irmãs? Eu parti lá da teofania de Deus no deserto para Moisés, quando Moisés pergunta, mas qual é o teu nome? Moisés não tinha ideia de quem era esse que falava. E Deus lhe dá uma resposta que é uma não resposta. Eu sou o que eu quiser. Eu sou livre. Eu sou o que eu quiser. Mas porque eu quero, e porque eu amo Abraão, Isaque e Jacó, e porque eu não suporto opressão, eu desci para libertar os escravos. E eu quero que você vá comigo. Mas, Senhor, eles vão perguntar o teu nome. Diga que eu sou mandou. Que frase estranha, né? Como é que faz a análise sintática dessa frase? Diz para eles que eu sou mandou. O eu sou passa a ser um sujeito. Né? Desta expressão magnífica de Deus, nasce o nome Yahvé, que é o nome deste ser de Deus, desse Deus único, que coloca os outros deuses no chinelo, né? Que derrota os deuses da maior potência bélica da época, né?
Seria como o Deus dos palestinos quebrar Israel, Estados Unidos e a Europa juntos, né? E esta expressão, então, esse nome, passa a percorrer a história de Israel. E aí nós paramos no segundo ponto, que é o ponto de Isaías. Por quê? Porque se em Moisés Deus está abrindo algo novo, em Isaías Deus está reabrindo algo novo de novo, né? E é com este sentido que a palavra vai entrar no Novo Testamento. Esse Deus que fala de si, eu sou o Senhor. Eu sou. Ego eimi, né? Eu sou. Bom, com isso, então, nós entramos no Novo Testamento. Eu vou dar uma paradinha aqui, mas antes de entrar no Novo Testamento, é importante vocês entenderem o seguinte, tá? É importante. Então, eu terminei a abordagem sobre o Antigo Testamento. Mas eu preciso repetir aqui uma informação que eu já falei em diversas aulas, que é o seguinte. Por volta do ano 200 e bolinha, 280, 250 e daí por diante, século 3 antes de Cristo, a Bíblia, ou melhor dizendo, o Antigo Testamento, escrito em hebraico, foi traduzido para o grego. Foi traduzido para o grego. Portanto, aquela expressão Eie, Asher, Eie, do hebraico, eu sou o que sou, foi traduzida para o grego como ego eimi hoon, né? Ego eimi hoon. Eu sou o que sou. Então, esta expressão grega comum, como é comum em português dizer eu sou professor, eu sou servidor, eu sou marido, eu sou casado, eu sou brasileiro, eu sou, né? Esta expressão comum do grego recebe agora, na tradução da Bíblia para o grego, esta mesma carga teológica que ela possuía em hebraico. Como Deus diz, eu sou, e os judeus passaram a ter elevadíssima reverência pelo nome de Yahvé, também passaram a ter elevada reverência pela afirmação eu sou. Só Deus pode dizer eu sou. Então, de uma forma geral, não absoluta, mas de uma forma geral, parece que o judeu piedoso evitava dizer eu sou, para reservar esta expressão para Deus. Com a Bíblia traduzida para o grego, o mesmo vai ocorrer com a expressão ego eimi. Então, embora o grego flexione o verbo eimi como ego eimi, na leitura da Bíblia grega, os judeus vão atribuir a esta expressão o mesmo sentido. Que significa o quê? Quando o Novo Testamento foi escrito, ou no primeiro século, os judeus evitavam dizer ego eimi. Os judeus evitavam dizer ego eimi. Por quê? Porque ego eimi é a expressão grega equivalente à expressão divina de Deus no Antigo Testamento. Ok? Isso é importante para a gente entender o seguinte. Nós vamos ter agora que dar uma olhada no Antigo Testamento para verificar como esta expressão ocorre. Então, ela pode ocorrer no Novo Testamento no sentido comum, mas, como no Antigo Testamento grego, ela faz referência a Yahvé. Quando alguém disser eu sou de modo enfático, ou ele está invocando o nome de Deus, ou então está blasfemando contra Deus. É mais ou menos, só para vocês entenderem, é mais ou menos
esse pudor que nós temos de dizer eu faço, eu sou, eu fiz, eu tal, e as pessoas falam assim, nossa, que pessoa egoísta, né? Eu sou, tudo sou eu. Daí nós falamos ego, né? A palavra ego, egoísta, egocêntrico, nada mais é do que a palavra eu em grego. Por isso a expressão que eu estou falando aqui é ego em mim. Eu sou ego. Ego nada mais é do que a expressão eu, o pronome eu, pronome pessoal, em grego. Nós não temos esse pudor de falar assim, foi eu que fiz, eu falo, eu faço, eu canto, eu não sei o que, dá uma má impressão. Aí para flexionar isso a gente fala assim, nós, né? Nós estamos aqui, nós agradecemos o convite, né? Os pastores adoram falar assim na primeira pessoa do plural, para não parecer vaidosos. A gente tem um certo pudor, né? Por quê? Não por causa da expressão divina, por uma talvez uma falsa modéstia, né? E para não passar a ideia de que nós somos orgulhosos, vaidosos, né? Então talvez isso tenha a ver com um excesso de pudor cristão, né? O problema não está no eu, né? O problema está, você pode falar nós e desfilar o seu pavão pela avenida, né? A questão não está na palavra, a questão está na maneira como você se vê, como você se acha, né? Então essa não é a questão. Mas eu estou citando isso aqui apenas para dar um exemplo, né, uma comparação do pudor que o judeu tinha em pronunciar a expressão ego eimi, né, para não correr o risco de insultar a Deus ou de ser irreverente com Deus, ok? Então, fora do Novo Testamento, fora do Evangelho, nós vamos ter, por exemplo, vou citar aqui para vocês um caso agora. Então, agora eu passo a falar de Jesus. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu falei que ia dar uma parada, mas não parei. Eu parei apenas para falar que a Bíblia foi traduzida para o grego, e então a expressão é ego eimi, e é esta expressão ego eimi, eu sou, que vai ser estudada agora no Novo Testamento, e especificamente no Evangelho de João, e que tem conotação divina. Por que tem conotação divina? Porque é uma expressão de Deus no Antigo Testamento. Se não entender isso, não entende o Novo Testamento e não entende João. Então, para entender João, a lição principal da aula eu já dei aqui até agora. A partir de agora é só aplicação e demonstração. Mas o argumento principal é esse, que a expressão eu sou é a expressão radical por trás do nome Yahvé, que remete então ao ser de Deus. E o nome Yahvé é derivado desta afirmação. E quando a Bíblia é traduzida para o grego, a expressão eu sou de Yahvé é traduzida como ego eimi. E os judeus, por excesso de zelo e de pudor, evitam esta expressão. A pergunta que eu deixo agora para a gente desenvolver o restante da aula é a seguinte: quando Jesus fala ego eimi, eu sou, o que ele está querendo dizer? É uma expressão banal, tipo assim, quem é você? Sou eu, né? Bem assim, banal, comum, ou é uma expressão carregada de sentido teológico? É isso que nós vamos ver nesse final da aula. Os fariseus achavam ele cheio de si, né? Por dizer isso, né? Pior do que isso. Cheio de si seria no sentido nosso aqui, português. Sim. Pior do que isso, blasfêmia. Blasfêmia. Quando ele fala eu sou, os judeus pegam em pedra para matá-lo. Eles conheciam, né, a expressão. Quando o sacerdote pergunta, e você, quem é? Você é o Cristo? Ele fala, ego em mim. O sacerdote rasga a roupa e fala, ele blasfemou. Ele blasfemou por quê? Porque ele disse que é o Cristo? Não, porque ele usou eu sou. Eu sou. Ele usou a expressão enfática diante de um sacerdote, sabendo que o sacerdote entenderia como blasfêmia.
e mesmo assim ele falou. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Tudo bem até aí? Tudo certo. Perguntem, por favor, digam o que estão achando, se está difícil, se está fácil. Se vocês entenderam, façam suas apostas, senhoras e senhores, porque agora nós já estamos nos preparando, como diz o piloto, né, senhoras e senhores, estamos nos preparando para aterrissar. Então agora nós começamos a nossa descida. Vou dar um exemplo para vocês do uso que Jesus faz da expressão ego eimi, eu sou, fora de João. Por exemplo, na tempestade, né? Quando Jesus anda por cima do mar, os discípulos ficam apavorados. Agora, presta atenção na cena. Vocês calcula comigo, calcula. Né? Imagina os discípulos de madrugada, atravessando o mar, com medo de fantasmas e de espíritos, e lá pela madrugada eles veem um vulto andando em cima do mar. Eles ficam apavorados e gritam. E a assombração responde, não fiquem com medo, ego eimi. Se queria tirar o medo dos caras, agora apavorou, porque agora não é um espírito, é Deus, cara. Então, vocês imaginam o terror que eles ficaram assombrados ali e ficaram cheios de terror, dizendo, quem é este? Quem é este que acalma a tempestade? Né? Não estranha que Pedro tenha falado, Senhor, se és tu, então manda-me ir ter contigo. Né? Porque Jesus usou uma expressão ali que em português está escrito assim, sou eu. Mas no original ele falou, eu sou, não tenham medo. Então Jesus propositalmente, falando com judeus piedosos, toca na memória deles a fé em Deus, dizendo, não tenham medo, eu sou. Só faltou dizer, eu sou o que sou, né? E estou aqui no mar, assim como estive com Moisés no deserto para salvá-los, estou aqui para salvar vocês, né? Então, invocando essa ideia do Deus Salvador. Eu sou, não tenham medo. Tem outras expressões também, eu vou ali agora para o eu enfático, na letra B ali, em que Jesus vai propositalmente não dizer eu sou, mas ele usa o eu no sentido enfático, no sentido com autoridade. E nós devemos prestar atenção. Por exemplo, quando ele fala no Sermão do Monte, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, não é a expressão eu sou, é a expressão eu digo. Mas é uma expressão que se contrapõe a Yahvé, ou que se põe com Yahvé. Porque ele está dizendo, ouvistes que foi dito. Ora, foi dito por quem? Por Yahvé. E aqui ele está dizendo, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Né? Em Mateus 11 ele fala, olha, vocês estão aí cansados de carregar a religião de Yahvé, a religião da lei, a religião dos rabinos, vinde a mim, eu vos aliviarei. Ora, ou é um eu distinto que está falando, ou então é muita presunção, né? Quem você acha que é para nos propor um alívio, um caminho ao lado da Torá? Quer dizer, não tem como ouvir essa expressão sem ou crer em Jesus Cristo e falar, Senhor, de fato, está muito pesado e só o Senhor pode nos aliviar, ou então pegar em pedras e querer matar este homem que faz de si alguém à altura do Deus da Torá. Então é extremamente perigoso. Né? No sermão profético em Mateus 24, Jesus fala assim,
tenham cuidado com falsos cristos que virão dizendo, eu sou. É isso que está escrito lá, né? Os falsos cristos vão dizer, eu sou, não os sigam. Eles são falsos cristos. Vão dizer, eu sou, mas não são, né? Vão querer falar em nome de Yahvé, mas são falsos. E por fim, esse caso aqui, que eu vou até procurar aqui referência, Marcos 14, quando o sacerdote pergunta para Jesus, és tu o filho do Deus bendito? Versículo 61, Marcos 14, 61. És tu o filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E esta expressão, eu sou, é propositalmente invocatória da divindade. E ele fala mais, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ora, nós já estudamos o título Filho do Homem, né? E o que significa ele estar assentado à destra de Deus, portanto, ao lado de Deus, como Deus. O sacerdote, ao ouvir isso, rasgou as suas vestes, o que era proibido para um sacerdote. Rasgou as suas vestes e disse, que necessidade mais temos de testemunhas? Vocês mesmos ouviram a blasfêmia. Então aqui fica claro que Jesus usou uma expressão invocatória da condição divina. Depois da ressurreição, eu ainda estou fora de João, tá? Estou na segunda parte da aula, mostrando as expressões enfáticas de Jesus fora de João, no Novo Testamento, porém fora de João. Depois da ressurreição, quando Jesus aparece em Lucas 24, depois ali do discípulo de Emaús, que ele entra no cenáculo e tal, ele fala assim, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção lá em Isaías? Para que vocês creiam e saibam que sou eu mesmo. Lembra disso, amor? Sim. Isaías 43 ou 44, que ele fala, eu sou ele. Lembram disso? Eu sou ele, eu sou aquele. A expressão aqui em Lucas 24, 39 é literalmente igual a de Isaías. Veja lá para mim se é Isaías 43 ou 44, volta ali um pouquinho. Não, volta ali, volta aonde o eu ali, volta antes do Senhor, antes do Yahvé, aí no Senhor, Isaías 43:10. Eu sou o Senhor. Esse mesmo ali, sou eu mesmo, que sou eu mesmo. A expressão que Jesus usa aqui em Lucas 24:39 é exatamente igual à de Isaías 43:10. Vede as minhas mãos e os meus pés e creiam. Exatamente o que Yahvé falou em Isaías. Para que vocês entendam e creiam que eu sou ele. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente a mesma coisa. Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés e creiam que eu sou ele. Eu sou ele. A nossa Bíblia em português traduz como eu sou mesmo. Aliás, a nossa Bíblia em português fala sou eu mesmo. Mas em grego, no original, é eu sou ele, que é uma expressão de Yahvé. Ora, para quem sabe ler e conhece as escrituras de cor, como os judeus conheciam, é evidente que Jesus aqui está falando como Yahvé. E eles falam, apalpem-me e vejam que sou eu, porque um espírito não tem osso e carne como esses que eu tenho. Depois, em Mateus 28, naquele texto chamado A Grande Comissão, Jesus fala assim, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Indo, portanto, façam discípulos.
Percebam que eu fiz aqui uma tradução atualizada, né? Correta. Indo, portanto, façam discípulos. E no final ele fala assim, eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos séculos. Você quer saber como é esta expressão no original? Ego met rimon eimi. Ego eimi met rimon, que significa eu sou com vocês. Eu com vocês sou. É como se Jesus tivesse trazido vocês, ou seja, nós, eu estou com vocês. É como se Jesus tivesse trazido esse vocês, que somos nós, né? O vocês, para dentro da expressão eu sou. Agora eu sou com vocês. É claro que em português nós não dizemos eu sou com vocês, nós dizemos eu estou com vocês, porque tem a ver com local, né, e não com ser com, embora a Bíblia preserve esta expressão, o Senhor é contigo. Né? Às vezes nós dizemos o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Mas a Bíblia tem uma outra construção que é o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, o Senhor é convosco. Então, esse verbo ser. Esta expressão aqui no original é eu sou com vocês todos os dias até a consumação. Então, aqui, aquele que disse eu sou o que eu quiser, eu sendo, escolheu ser com nós, conosco, comigo, contigo. O grande eu sou é conosco. E ele invoca aqui algo que só Yahvé pode dizer. Só Yahvé pode dizer, estarei com vocês em todo o tempo, em todo lugar. Estarei com vocês em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Só Deus pode dizer, estou com vocês em todo lugar, em todo o tempo. Ninguém mais que não é o eu sou, o grande eu sou, pode dizer, eu estarei com você em todo lugar. Né? Pode dizer na intenção, mas de fato não pode dizer. Só Deus pode dizer, eu sou com vocês sempre. E até o fim. Até o fim, sempre. Né? Por quê? Porque nós somos seres delimitados no tempo e no espaço. Né? Só Ele é o que é. Eu sou o que sou, eu sendo. E Jesus assume esta expressão de Yahvé, dizendo, eu sou com vocês até o fim. No Apocalipse, ele também vai tomar uma expressão que é de Yahvé e que está em Isaías. Procura aqui Isaías 44:6. Olha só, em Isaías ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega. Ego eimi, ro alfa, ro ômega. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Quem é este Senhor? Yahvé. Aquele que é, que era e que há de vir. Olha como ele bagunça a nossa gramática. Aquele que é, aquele que sendo e aquele que há de vir. É, era e há de vir. Mistura os tempos. Mistura os tempos. E o sujeito deste verbo ou destes verbos só pode ser alguém como Yahvé. Yahvé. Depois, você já vai ler, peraí. Depois, no versículo 17, 18, ele fala de novo. Eu estou lendo o Apocalipse 1. Eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Olha que absurda esta expressão. Aquele que é o primeiro e o último e que vive foi morto. Vivo, porém fui morto. Mas eis que vivo para todo o sempre. O sendo, o sou o que sou e sou o que quiser, né? Sem limites de espaço e de tempo. E lá no final, no capítulo 21, versículos
6 e no capítulo 22, versículo 13, o próprio Jesus, era Jesus já falando, mas agora, de novo, o próprio Jesus, de novo, falando em primeira pessoa, amém, amém, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Leia aqui Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Isso. Deus. Aqui fechou, né, irmãos? Ó, fechou, né? Preencheu todos os a Irene espaços, leu, né? A Irene leu, e Yahvé, o Deus de Israel, aquele que diz, eu sou Deus, e além de mim não há outro. Como é que é? Lê de novo, eu leio o princípio e o fim, né? O primeiro e o último. O primeiro e o último. E além de mim não há Deus. E além de mim não há Deus. Jesus vai usar a mesma expressão, eu sou o princípio e o fim, né? Eu sou o alfa e o ômega. Amém. Né? Lembra que Jesus falava amém. Jesus é a única pessoa da história que começa uma afirmação dizendo amém, eu vos digo. Não sei se vocês sabiam disso, fica aí como informação de um título que nós até poderíamos estudar, mas não vamos estudar, talvez só no ano que vem, que esta expressão traduzida na nossa Bíblia como em verdade vos digo, no original é amém, eu vos digo. Jesus é o amém. Jesus é aquele capaz de afirmar as coisas porque tem poder de sabê-las e de cumpri-las. Né? Então aqui no Apocalipse ele fala amém, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ora, Jesus está falando em primeira pessoa aquelas afirmações que Yahvé falara no Antigo Testamento. Há alguma dúvida aqui sobre o que essa expressão significa? Não, não há dúvida. Jesus, de fato, quis assumir estas expressões. Vamos então agora para a terceira parte da aula, em que eu vou apenas, com esse panorama todo que eu tracei para vocês, eu vou apenas mostrar como João, o Evangelho de João, usa as expressões eu sou, e cada expressão dessa daria material para uma aula, né? Mas eu vou apenas citá-las, aplicando agora com vocês esta explicação que eu apresentei a estas afirmações, e eu espero que agora você tenha uma compreensão melhor destas afirmações magníficas de Jesus em João. A expressão ego eimi ocorre no Evangelho de João 23 vezes. Em Jesus, 23 vezes. Então, presta atenção. É claro que um ou outro pode falar, não é 23, é 24, etc. Tudo bem. Eu contei 23 e vou ficar com 23. Se alguém achar mais, basta me mandar. Eu retifico aqui a minha aula, faço um adendo, não tem problema nenhum. De qualquer forma, é muita coisa, né? 23 vezes. Estas 23 vezes são classificadas em dois grupos. Então, tem dois usos, duas ocorrências da expressão eu sou. O primeiro grupo é maior, preste atenção nisso, a Irene vai colar ali, tem a ver com as ocorrências, né? O primeiro grupo é quando Jesus fala eu sou, seguido de um atributo. Então, por exemplo, eu sou o bom pastor. Eu sou, e aí complementa com um atributo. Mas tem um segundo caso, mais restrito, menos ocorrências, porém com gigantesca importância, estupenda importância, que é o modo absoluto, ou seja, quando Jesus diz eu sou, sem complemento. Aí a expressão só poderia ter sido dita efetivamente por Yahvé. Este caso absoluto se subdivide ainda em dois grupos. Então, de um lado eu tenho
7 ocorrências e de um lado 2. Então, o que eu falei até agora é que João usa a expressão eu sou atribuída a Jesus, ou seja, na boca de Jesus, 23 vezes. Essas 23 vezes se subdividem em 2 grupos. O primeiro grupo é com atributo, quando Jesus fala eu sou, pontinho, pontinho, pontinho. Dá para entender? Uhum. Eu sou tal, 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 tal. Já vou citar todas para vocês. E o segundo caso é um caso que chama muita atenção, que é um caso que nós chamamos de absoluto, quando Jesus diz simplesmente eu sou. Ora, em português, e acredito que também em inglês, em espanhol, em qualquer língua comum, moderna, a expressão eu sou sozinha, em sentido absoluto, não tem sentido, concorda? Uhum. Eu não posso dizer simplesmente eu sou, é um verbo de ligação. Você não pode, só Deus pode. Eu não posso. Uhum. Por isso que eu estou falando, no uso comum exige um complemento, porque é um verbo de ligação. Sim. Portanto, ele sozinho, ele não tem sentido. Uhum. Né? Então, se eu falar para vocês eu sou, na tua cabeça vai surgir a pergunta, é o quê? Uhum. Né? É o quê? A menos que eu esteja respondendo alguma coisa, tipo, você é professor? Aí eu digo, eu sou. Né? Uhum. Aí o sentido está, como é que se fala? Subentendido. Ele está elíptico. Né? Ele está só para não ser redundante. Mas a afirmação absoluta, eu sou, ponto, sem complemento, ela só pode ocorrer nesse caso particular de Jesus e que só o judeu familiarizado com o Antigo Testamento poderia entender. Em grego não tem sentido. Então vamos lá. O primeiro caso é o caso com atributo. Eu vou apenas ler para vocês, mas como eu disse, cada afirmação dessa daria uma aula. Então, pela ordem, né? Pela ordem, eu coloquei aqui 14 vezes, né? Embora elas sejam repetidas. Então, eu vou ler 7 expressões, mas elas ocorrem 14 vezes. O que significa isso? Significa que algumas estão repetidas, tá? Então, a primeira afirmação é eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ocorre 4 vezes em João 6. Você colocou lá, né? Ali o eu sou. Pode Mas você pode colocar essas... Todas essas? A Irene vai colocar ali para vocês. Eu sou. Ocorre 4 vezes em João 6. Eu sou o pão da vida. Não pode colocar todas. Copia aí o conjuntinho e coloca. Tá. Copia o título junto ali, atributos. Tá, ok. A segunda é eu sou a luz do mundo, João 8. Eu sou a luz do mundo, ocorre 2 vezes. Então, 4 mais 2, 6 já. Né? A terceira, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Ocorre no Sermão do Bom Pastor, em João 10, 2 vezes. Depois, eu sou o bom pastor, no mesmo sermão, João 10, ocorre 2 vezes. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Depois, em João 11, no relato da ressurreição de Lázaro, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ocorre apenas uma vez. Nós até poderíamos desdobrá-las em 2, porque são 2 atributos. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Mas aqui Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. É uma expressão magnífica. Depois ele fala em João capítulo 14, aquele texto muito popular, muito conhecido, que também poderia ser desdobrado em 3 afirmações, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia ter dito, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Poderíamos desdobrar em 3, mas foi registrada uma vez só e assim nessa tríade. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E depois em João 15, nos discursos da despedida, na parábola da videira, né, uma pequena parábola, um dito parabólico, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. João 15 ocorre também 2 vezes. Então o pão da vida ocorre 4 vezes, a luz do mundo 2 vezes, porta das ovelhas 2 vezes, bom pastor 2 vezes, ressurreição e a vida 1 vez, caminho, verdade e vida 1 vez, videira verdadeira 2 vezes, somando tudo, 14 vezes, né? 7 expressões que ocorrem no total 14 vezes. Essas expressões não são comuns. Não são comuns. Quando ele fala, eu sou o pão da vida, se você ler o capítulo 8 de João, você vai ver que eles estão discutindo o fato que Moisés lhes deu o pão no deserto. E Jesus fala, quem lhes deu o pão não foi Moisés, foi o meu Pai que está no céu. E eu sou o verdadeiro pão da vida. Então é também uma expressão enfática, em que Jesus se coloca como sendo maior do que Moisés, portanto, maior do que a lei. Então, não é apenas o fato de que Jesus falou eu sou, é o que ele disse com o eu sou. Né? Eu sou a luz do mundo, está em João como sendo a luz era a vida dos homens. Os homens viviam nas trevas. Quem fez a luz para que pudesse haver vida é Jesus. João já tinha falado isso no prólogo que nós estudamos na aula passada. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Ora, qual é a grande promessa de Yahvé no Antigo Testamento? É que eu sou e vocês também sejam. É para que nunca mais vocês deixem de ser, porque eu sou, vocês também são e serão. Jesus está dizendo nada mais, nada menos de que agora eu sou a vida de vocês. E vocês viverão por mim. Então vocês serão porque eu sou. Né? E depois, então, mesma coisa, a videira verdadeira. Vocês estão em mim, vocês vivem de mim. Vocês, sem mim, vocês não podem fazer nada. Ora, é uma expressão estupenda, né? Ou é um homem louco, como disse C.S. Lewis, ou é, de fato, o Deus em carne, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Vocês vivem de mim, da minha vida. Né? Então, é isso daí. A expressão absoluta, que é quando Jesus fala simplesmente eu sou, está dividida agora em 2 grupos, tá? Então, esse segundo grupo também está dividido em 2 grupos, todos em João. O primeiro caso ocorre quando Jesus fala com a mulher samaritana. Então ela fala assim, eu sei que quando vier o Messias, quando vier o Cristo, ele anunciará todas as coisas. E Jesus fala, eu sou, eu o que falo contigo. É claro que na nossa língua em português vai aparecer sou eu o Cristo, né? Ou eu sou o Cristo. Mas o texto diz propositalmente ego eimi, eu o que falo contigo. É uma forma de Jesus tocar a fé desta mulher e dizer para ela, eu sou o Cristo. Né? A outra situação está quando Jesus fala, aquele relato que eu já falei, do mar, né, agora registrado em João, aquela primeira vez que eu falei foi fora de João, agora é em João, quando ele fala, eu sou, não temais. Então esse é um caso, digamos, comum, um caso simples, que você pode discutir se aqui Jesus está querendo dizer alguma coisa mais do que eu sou o Cristo. Né? Por exemplo, no barco você pode dizer, Eliseu, calma aí, né? Vamos devagar aí. Jesus só está dizendo, gente, sou eu. Né? Mesma coisa se eu chego no escuro, minha esposa fica assustada e eu falo, calma, sou eu. Né? Algo assim. Então eu estou dizendo que esse é um modo absoluto, porém no uso comum. Agora nós vamos para o ponto alto desta aplicação, e também a aula já está terminando, que é o modo absoluto restrito, específico,
que é esse que ocorre principalmente em João 8 e João 13 e João 18, que é quando Jesus diz o seguinte para os judeus, quando os judeus falam para eles: você é maior do que o nosso pai Abraão? E Jesus fala assim: se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Essa expressão não tem sentido a não ser este que o texto sugere. Jesus está falando como Yahvé. Se vocês não crerem que eu sou, não, vocês morrerão nos vossos pecados. E eles perguntam: mas quem você acha que é? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Aí Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui é claríssima a intenção de Jesus de invocar a sua natureza divina. Ora, Abraão havia morrido há 2000 anos antes de Cristo. E Jesus está dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus é o eu sou, antes que Yahvé dissesse para Moisés: eu sou. Antes que Abraão soubesse que Deus é o eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não admira que os fariseus tenham tentado matar Jesus, porque é uma expressão insuportável. Insuportável. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não tem como traduzir esta frase de outra forma a não ser assim. E assim como ela está, não tem outra forma de entender a não ser lembrando de Isaías e de Moisés. A Cláudia comentou assim: e aí Jesus estava praticamente procurando provocar, hein? Total. Falou que o pai deles era o diabo, que vocês são assassinos, mentirosos. Diabo, Esse é um sermão que selou o destino de Jesus. Para os discípulos em João 13, Jesus fala exatamente de novo igual Isaías 43:10. Estou dizendo estas coisas antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem que eu sou ele. É exatamente o que Yahvé disse em Isaías 43:10. Estou dizendo estas coisas antes que elas aconteçam, para que quando acontecer vocês entendam que eu sou e que eu falei e que eu faço. Jesus disse isso no cenáculo antes da crucificação. Estou dizendo para vocês antes que acontecer, para que quando acontecer, vocês acreditem que eu sou ele. Eu sou ele. É um discurso íntimo. E Jesus, então, aqui deu a conhecer aos seus discípulos. E a última ocorrência de João é aquela que eu também já falei, dos evangelhos. Falei no início, desculpa, aqui é diferente. A que eu falei dos evangelhos tem a ver com o sacerdote perguntando quem você é. Essa tem a ver com a prisão no jardim, quando as autoridades chegam para prender Jesus, e Jesus se adianta. Olha a coragem desse homem, né? Em vez de fugir e se esconder, ele toma a frente e fala: vocês estão me procurando? Quem vocês estão procurando? A Jesus. E ele falou: eu sou. E quando disse isso, quando, pois, lhes disse eu sou, recuaram e caíram por terra, e isso aconteceu 3 vezes. A única forma de entender esse texto, considerando de um lado um batalhão armado versus um homem indefeso, é entender o que esses judeus entenderam. Que ele invocou o nome de Yahvé e que eles não tiveram opção a não ser cair de joelhos em reverência ao nome de Yahvé. Não tem outra forma. Então, se alguém ficar pensando: Eliseu, essa aula aí, cara, e tal, não sei o quê, você deve buscar na reação do público de Jesus o que eles entenderam.
O modo como eles entenderam é um atestado e um argumento a favor do argumento que eu apresentei para vocês nesta aula. Então, em resumo, o que eu quis dizer é o seguinte: esta expressão eu sou na boca de Jesus é altamente revelatória de quem Jesus é. Ou é isso, ou ele é completamente insano e completamente fraude. Como o C.S. Lewis falou, nós acreditamos que ele é quem disse ser. E quando ele usou a expressão eu sou, tanto no sentido complementar como no sentido absoluto, ele está invocando a história da expressão eu sou na boca de Yahvé. Isso ficou muito claro aqui na aula. E esta expressão é que deu origem ao nome Yahvé, que é o nome supremo do Deus de Jesus. Eu e o Pai somos um. Né? Eu e o Pai somos. O Pai é, eu sou, eu e o Pai somos. Né? Então, meus irmãos, com este curso, esse mini curso, né, de 10 aulas mais 2 bônus, portanto 12 aulas, com nomes e títulos de Jesus. Tudo bem? A última frase alguma que você colocou, eu sou, é a mais autêntica, a mais audaciosa e a mais profunda afirmação precedente de Jesus a respeito procedente de Jesus a respeito de quem ele era, exato. Então, enquanto essa expressão é discutida, você colou lá, né? Sim. Enquanto essa expressão é discutida entre os teólogos e tal, eu tenho outras frases aí que você pode colar, não vou ter tempo de ler, mas eu vou apenas deixar esta frase que está no livro do George Led, né, do Stauffer, em que ele fala assim: sem dúvida alguma, esta é a mais autêntica e audaciosa e profunda afirmação de Jesus a respeito de quem ele era. Se não, como bom judeu, ele jamais teria usado essa expressão, porque ela causaria horror e confusão. Se ele usou, é porque ele quis revelar-se aos discípulos como Deus feito carne. Tudo bem? Sim, muito bom. Então, meus irmãos, encerramos este curso. Compartilhe aí comigo qual foi o título ou o nome que mais te impressionou, que mais foi importante para você. Esse curso está encerrado. No próximo ano, se Deus quiser, a gente prepara novos temas, novos mini cursos para esclarecer, para iluminar, para fortalecer, para ajudar cada um dos que tiverem interesse. E no domingo, a nossa aula sobre igreja e reino de Deus, também caminhando para o final. O pessoal está agradecendo. Tudo bem? Aqui. Obrigado, Cláudia gente. está dizendo muitíssimo obrigada aos dois. Que Obrigado. presente lindo e generoso. Obrigado. E o Paulo Cortellini, valeu. Aproveito para agradecer vocês, agradecer a Irene também, minha fiel escudeira que está aqui, né? Cuidando do chat. Então vamos lá, gente. O povo de informação, né? Bom fim de semana para vocês. Nos vemos no domingo de manhã. Peraí, antes de você desligar, eu queria só dizer que você está muito bonito com essa camisa azul e esse fundo cinza. Desculpa, gente, não pude evitar. Obrigado, Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal do Facebook, tchau, pessoal do YouTube e pessoal do Spotify.